Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Já vai. Já vai. Já vai. Bom dia! Hoje são 27 de maio de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais uma vez, para a alegria do ateu Léo Marcolino, que possui um canal no YouTube com o mesmo nome, trago novamente Norman Geisler e Thomas Rowe. O livro Enciclopédia, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. O Norman Geisler era cristão evangélico fervoroso e faleceu ano passado, 2019. Por ser evangélico, ele era fundamentalista. Ele via os textos que estão na Bíblia, via aquilo como um relato, via os textos da Bíblia como se fossem uma reprodução de fatos reais. E, na verdade, não o são. Para qualquer estudioso sério da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, hipérboles, contradições, discrepâncias e erros das mais variadas espécies. Na verdade, a Bíblia é um livro, um conjunto de livros como outro livro qualquer. Deus algum existe, Deus algum possui algum livro, Espírito Santo algum existe, e Espírito Santo algum auxilia alguém a escrever alguma coisa. Quem faz livros, quem faz textos, quem escreve é o homem, somente o homem, e nenhum outro animal. Então vamos aqui trazer mais uma passagem bíblica, e aqui novamente no Novo Testamento. Muito bem, o que vou trazer aqui não é uma contradição, mas é um erro atribuído a Jesus. Quando falo sobre Jesus, sempre digo que estou falando sobre o Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, entendeu? É sobre esse Jesus aí que você tem que analisar. Em relação a Jesus histórico, na história propriamente dita, aí é nulo, quase nada. Então vamos aqui ao Jesus que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento. E vou mostrar aqui, repito, não uma contradição, mas um erro atribuído a Jesus. Um desconhecimento de Jesus sobre um texto que estava nas escrituras hebraicas e que hoje está no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então vamos mostrar aqui um erro de Jesus. E depois veremos a explicação do Norman Geisler. Ele vai explicar que não é erro aqui, que Jesus não errou. E você aí que está assistindo a esse vídeo vai rir muito sobre mais uma explicação do Norman Geisler. Você vai rir muito. E outros vão até ficar com raiva. Porque, como diz o Léo Marcolino, o Léo sempre diz, falar que a Bíblia não contém erros e contradições é uma desonestidade. E pior, é uma canalice. Diz aí o Léo Marcolino, com toda a razão. É uma canalice, é falta de honestidade dizer que a Bíblia não tem erros, não tem contradições. O Léo tem toda a razão. Então vamos aqui.
Vamos pegar o Evangelho de Marcos. Aqui está, Evangelho de Marcos. E veremos aqui o erro de Jesus. Certinho, gente? Então vamos aqui. Após assistir a esse vídeo, novamente eu peço para que você abra a Bíblia, estude a Bíblia. Você, pelo menos, leia a parte bíblica que estou mostrando aqui, porque isso faz com que seu cérebro grave melhor o tema, entendeu? Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 até o 28. Pouca coisa, gente, pouca coisa. Então diz assim: Jesus é Senhor do sábado. Vou ler aqui apenas os versículos principais, correto? Principais. Então diz assim, versículos 23 até o 26, vou ler. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele, Jesus, lhes respondeu aos fariseus: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Muito bem, gente. Aqui é o seguinte: Jesus e os discípulos estavam caminhando no dia de sábado, passando por searas, plantações ali. E os discípulos passaram a colher espigas. Os discípulos de Jesus estavam com fome. E no dia de sábado, eles passaram a colher algumas espigas para comer, claro. E aí, os fariseus viram aquilo, judeus rigorosos no cumprimento das leis judaicas. Então os fariseus, eles viram os discípulos de Jesus comendo, fazendo uma obra, trabalho no dia de sábado, e isso era proibido, trabalhar no dia de sábado, devido àquela loucura de que o Deus hebreu criou tudo no dia de sábado, e muito cansado descansou no domingo, aquela bobagem que está em Gênesis. Então os judeus, eles aqui, os fariseus, eles cumpriam aquilo rigorosamente. Ninguém trabalhava no dia de sábado. E hoje até em Israel, os judeus lá, não trabalham no dia de sábado. Muito bem. Então aí os fariseus ficaram com raiva dos discípulos de Jesus, porque eles estavam fazendo um trabalho no dia de sábado. E aí Jesus respondeu assim, viu aí? Olha Jesus respondendo em relação aos fariseus: ó fariseus, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer? Jesus está dizendo aqui aos fariseus que a necessidade é mais forte do que a lei. A necessidade é mais forte do que a lei. Se a pessoa está com muita fome no dia de sábado, quer comer alguma coisa, aí faz algum trabalho ali, come. E para Jesus isso aí não era ofensa ao dia de sábado. Não era ofensa em caso de necessidade. Então a necessidade é mais forte do que a lei. Foi o que Jesus disse aqui para os fariseus. Só que Jesus diz assim, que Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Abiatar. Entendeu, gente? Jesus aqui está dizendo aos fariseus que Davi, no dia de sábado também, Davi no dia de sábado, entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar.
e Davi comeu os pães ali da proposição. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Jesus diz, vou repetir, que Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Abiatar. Então grave bem isso aí. Davi comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Abiatar, quando o Abiatar era o sumo sacerdote, no tempo do sumo sacerdote Abiatar. É o que Jesus diz aí para os fariseus. E aqui está o erro de Jesus. Porque aqui Jesus deveria ter dito assim: no tempo do sumo sacerdote Aimeleque, e não Abiatar. Entendeu? Jesus deveria dizer assim, que Davi entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Aimeleque, e não Abiatar. O Aimeleque era pai de Abiatar. E Davi, na lenda bíblica, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Aimeleque, e não Abiatar, como diz aqui Jesus. E aí está o erro de Jesus, entendeu? E esse erro de Jesus está aqui, quando a gente compara o que está em 1 Samuel, certo? Então vamos ler agora 1 Samuel, e você vai aqui ver o erro de Jesus. Então Jesus estava se referindo a essa passagem aqui, só que Jesus errou. Ele disse que Davi comeu os pães da proposição no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Não. Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Aimeleque, pai de Abiatar. Então Jesus errou aí. Então veja aqui o erro de Jesus. Vamos aqui. 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Versículos 1 até o versículo 9. O título, gente, já diz aqui que Jesus errou. Veja o título. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Olha aí. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então diz assim: então veio Davi a Nobe, um lugar, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe o Aimeleque, o sumo sacerdote, Aimeleque. Disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens estão imundos. E aí vai dizendo. Aí depois diz: deu-lhe, pois, o sacerdote, o sumo sacerdote Aimeleque, deu a Davi o pão sagrado, porquanto não havia outro ali, senão os pães da proposição, o que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Então veja aqui, Davi se encontra aqui com o sumo sacerdote Aimeleque. E Davi aqui come os pães da proposição no tempo aqui do sumo sacerdote Aimeleque. Você viu lá que em Marcos,
Jesus diz que Davi comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Abiatar. E aí está o erro, porque Davi comeu os pães da proposição no tempo do sacerdote Aimeleque e não Abiatar. O Aimeleque era pai de Abiatar. Então aqui é o sumo sacerdote Aimeleque e não Abiatar. O Abiatar só se transformou em sumo sacerdote mais à frente, quando o pai dele, o Aimeleque, foi morto por ordem do rei Saul. Quando o Aimeleque morre, aí assume aí o Abiatar. Ele se transforma em sumo sacerdote. Depois do rei Davi, depois de muito tempo do rei Davi ter comido o pão, os pães da proposição, entendeu? Então Jesus faz uma referência a uma escritura hebraica que está aqui em 1 Samuel capítulo 21. Aqui está dito que o rei Davi comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Aimeleque, pai de Abiatar. E Jesus errou quando diz que Davi comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Abiatar. E aí está o erro de Jesus. Agora vamos ao Norman Geisler, porque ele vai dizer que isso aí, que Jesus não errou. E você vai morrer de rir. Você vai morrer de rir aí. E também, talvez, ficar com raiva. Então vamos aqui ao livro do Norman Geisler. Abra aí, ou melhor dizendo, veja aí o que ele diz sobre isso, certo? Então vamos aqui, gente. Vamos aqui. Onde é que está aqui que eu marquei? Vamos aqui ver esse negócio direito, né? Vamos ver essa coisa direito, de forma direita aqui. Opa, vamos lá. Muito bem. Então vamos na página 378. 378. O Norman Geisler, veja aí. O Norman Geisler coloca Marcos, capítulo 2, versículo 26. E o Norman Geisler pergunta: Jesus não se enganou quando se referiu a Abiatar como sendo sumo sacerdote em lugar de Aimeleque? Viu aí? Eis a pergunta do Norman Geisler. O Léo agora está educado. Ele está acompanhando agora a minha aí na leitura, porque antes ele já corria para a solução, para rir, ó. Vamos lá. Então, o Norman Geisler, gente, apresenta aí o problema. Veja o problema. Jesus disse que, quando Davi comeu os pães sagrados, Abiatar era o sumo sacerdote. Contudo, 1 Samuel capítulo 21, versículos 1 a 6, menciona que o sumo sacerdote naquele tempo era Aimeleque. Viu aí? É o que eu mostrei agora. Então isso aí é um erro de Jesus. Como é impossível desfazer esse erro, o Norman Geisler vai tentar. E aí ele vai piorar mais ainda a coisa, levando pessoas ao riso e também algumas pessoas à raiva, devido à desonestidade do texto. Então vamos aí. Solução, diz o Norman Geisler. O livro de 1 Samuel está correto. O Norman Geisler está dizendo aqui que o rei Davi comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Aimeleque, que está na Bíblia, que é a verdade ali, no texto bíblico, no tempo do sumo sacerdote Aimeleque, e não no tempo do sumo sacerdote Abiatar, como Jesus disse. Então até aí tudo bem. O livro de 1 Samuel, diz o Norman Geisler, está correto quando afirma que o sumo sacerdote era Aimeleque. Viu aí? Agora ele vai aqui escorregar na barra de sabão, o Norman Geisler, o que é um absurdo. Ele diz assim: por outro lado, Jesus também não incidiu em erro. Isso aqui, gente, é de uma brincadeira sem fim.
é de uma brincadeira sem fim. Jesus disse claramente que no tempo do sumo sacerdote Abiatar, no tempo dele, o Davi comeu os pães da proposição, no tempo do sumo sacerdote Abiatar. 1 Samuel diz que no tempo do sumo sacerdote Aimeleque e não Abiatar, e o Norman Geisler diz que os dois estão corretos. Jesus e o que está em Samuel, diz o Norman Geisler que estão corretos. Gente, isso aqui é brincadeira, gente. É brincar com a boa fé das pessoas. Mas vamos continuar. Aí diz o Norman Geisler, por outro lado, Jesus também não incidiu em erro. Olhando com maior cuidado, diz o Norman Geisler, olhando com maior cuidado as palavras de Jesus, vemos que ele empregou as palavras no tempo do sumo sacerdote Abiatar. No tempo do sumo sacerdote Abiatar. O que não implica necessariamente que Abiatar fosse o sumo sacerdote no momento em que Davi comeu os pães sagrados. Gente, isso aqui é brincadeira. É brincar com a honestidade humana. É brincar com a fé das pessoas. O Norman Geisler, pasmem, está dizendo que a expressão utilizada por Jesus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, diz o Norman Geisler que essa expressão não implica necessariamente que Abiatar fosse o sumo sacerdote no momento em que Davi comeu os pães sagrados. Gente, isso aqui é brincadeira. Quando você diz, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, o rei Davi comeu os pães sagrados, então você está dizendo que no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, Davi comeu os pães sagrados. Diz o Norman Geisler que não quer dizer necessariamente isso. Gente, isso é uma vergonha. Repito, quando a expressão utilizada por Jesus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, Davi comeu os pães sagrados. Isso quer dizer que no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, o rei Davi comeu os pães sagrados. Isso é o lógico que está aqui. E o Norman Geisler diz uma coisa horrenda, hedionda, diabólica, dizendo que não significa necessariamente que Abiatar era o sumo sacerdote. Isso é brincar com a boa fé das pessoas. É por isso que o Norman Geisler faz sucesso no mundo evangélico. Então veja, vou repetir a expressão, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, quando Jesus disse isso, que o rei Davi comeu os pães sagrados no tempo do sumo sacerdote Abiatar, Jesus estava dizendo que o rei Davi comeu os pães sagrados quando o Abiatar era o sumo sacerdote. E isso aí é o erro, porque o sumo sacerdote era o Aimeleque, pai de Abiatar. E continua o Norman Geisler. Depois que Davi se encontrou com Aimeleque e comeu os pães, o rei Saul fez com que matassem Aimeleque. Abiatar escapou, foi até Davi e mais tarde tomou o lugar do sumo sacerdote. Portanto, mesmo tendo Abiatar sido feito sumo sacerdote depois do dia em que Davi comeu os pães, ainda está correto falar dessa maneira. Além disso, Abiatar estava vivo quando Davi fez aquilo, e logo em seguida, com a morte de seu pai, ele se tornou o sumo sacerdote. Foi, portanto, no tempo de Abiatar, mas não durante o seu exercício do cargo. Fecha aspas aí. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. O próprio Norman Geisler aqui está entregando a verdade. E mesmo assim, no final, ele diz coisa diferente. Ele mesmo diz aqui que Davi se encontrou com Aimeleque e comeu os pães. Veja, quando Aimeleque era o sumo sacerdote e não o Abiatar. O próprio Norman Geisler escreve isso aí. Ele diz que
Davi se encontrou com Aimeleque, Davi, e comeu os pães, o Davi, no tempo em que Aimeleque era o sumo sacerdote. Viu aí? O próprio Norman Geisler mostra a verdade aqui e, para a vergonha própria, ele ainda diz que no tempo de Abiatar, foi no tempo de Abiatar e não durante o exercício do cargo. Que vergonha, gente! Jesus não disse que o rei Davi comeu os pães sagrados no tempo de Abiatar. Jesus não disse isso lá em Marcos. Que ele não disse assim, Jesus, no tempo de Abiatar, o rei Davi comeu os pães sagrados. Não, Jesus diz, no tempo do sumo sacerdote Abiatar. Então, Jesus está dizendo que Davi comeu os pães sagrados no tempo em que o Aimeleque, o Abiatar era sumo sacerdote. E Jesus está dizendo, no tempo do sumo sacerdote Abiatar. E aí está o erro de Jesus. Porque quando Davi comeu os pães sagrados, o Abiatar, filho de Aimeleque, não era sumo sacerdote. Quando Davi comeu os pães sagrados, o sumo sacerdote era o Aimeleque. E Davi se encontrou com Aimeleque quando ele era o sumo sacerdote. Você viu isso aí em 1 Samuel. Davi se encontra com o sumo sacerdote Aimeleque. Então, aí Davi comeu os pães sagrados. E depois o Davi foi embora. Muito tempo depois é que o rei Saul mandou matar o sumo sacerdote Aimeleque. E aí o sumo sacerdote Aimeleque morre. E o filho dele, o Abiatar, se transforma agora em sumo sacerdote. Entendeu? Então o Abiatar só foi sumo sacerdote depois da morte de seu pai, Aimeleque. Viu aí, gente? O erro de Jesus? O Norman Geisler tentou aqui tirar esse erro e complicou mais ainda a coisa, levando as pessoas sérias ao erro, ao riso, melhor dizendo, e as pessoas humildes ao erro, e as pessoas mais sérias ainda à raiva. Porque isso aqui, gente, é um absurdo você tentar desfazer um erro desse. Resumindo, em Marcos, Jesus diz de forma bem clara que o rei Davi entrou na casa de Deus, do Deus hebraico. O rei Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Abiatar. No tempo do sumo sacerdote Abiatar. Isto é, Davi comeu os pães da proposição no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. E isso é o erro de Jesus. Porque em 1 Samuel, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães sagrados da proposição no tempo em que o Aimeleque era o sumo sacerdote. Está lá Davi se encontrando com o sumo sacerdote Aimeleque, pai de Abiatar. E o Norman Geisler vem dizer que não significa necessariamente isso, que a expressão de Jesus no tempo do sumo sacerdote Abiatar não significa que o Abiatar era o sumo sacerdote. Diz aí o Norman Geisler. Que vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Quando Jesus diz no tempo do sumo sacerdote Abiatar, quer dizer que Davi comeu os pães no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Eis aí o erro de Jesus. É a mesma coisa que dizer assim, no tempo do governo Collor, comprei um carro. No tempo do governo Collor, comprei um carro. Você está dizendo que comprou um carro quando o Collor era presidente do Brasil. Quando você diz, no tempo do presidente Lula, fui a Fortaleza. No tempo do presidente Lula, fui a Fortaleza. Você está dizendo que foi a Fortaleza, capital do Ceará,
quando o Lula era presidente. É a mesma coisa aí quando Jesus diz: no tempo do sumo sacerdote Abiatar, Davi comeu pães. No dia de sábado, os pães da proposição. No tempo do sumo sacerdote Abiatar. Você está dizendo que Davi comeu os pães quando o Abiatar era o sumo sacerdote. E aí é o erro. Davi comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Aimeleque, pai de Abiatar, como está em 1 Samuel. Entendeu? Quando você diz, no tempo do governo, no tempo do presidente Jair Bolsonaro, fui aos Estados Unidos. Então você está dizendo que você foi aos Estados Unidos no tempo em que Bolsonaro era o presidente do Brasil. É simples isso. É impossível você desfazer um erro na Bíblia. É impossível você desfazer uma contradição bíblica. Porque erros e contradições estão lá, aos montões. Como é do conhecimento de qualquer pessoa séria, pessoa honesta, que estuda a Bíblia. Viu aí? E para terminar o vídeo, a pedido, vamos cantar aqui Elvis Presley, It's Now or Never, agora ou nunca. It's now or never, come hold me tight, kiss me, my darling, be night tonight. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. It's now or never, come hold me tight, kiss me, my darling, be night tonight. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Muito obrigado. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice.